Hoje a gente vai estar falando do porquê tomar medicamentos não é uma solução. É o quadro Desperta Mulherão, onde eu, Regiane Cunha, que sou especialista na superação de traumas e medos e terapeuta, ajudo mulheres como você a superarem seus traumas e medos e ser uma mulher confiante. Por que você toma medicamentos? Você toma medicamentos? É a primeira pergunta. Quem toma? Escreve aí, eu. Medicamentos que não sejam, por exemplo, eu não estou falando de medicamentos para controlar a pressão, a tensão arterial. Eu não estou falando de medicamentos para controlar a diabetes, o coração, colesterol. Não estou falando de medicamentos desse nível, tá? Eu estou falando de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, na sua grande maioria, tá bom? Inibidores ou motivadores, ok? É desses que eu estou falando. Bem, é fato que a cada 5 portuguesas, e no Brasil os índices estão bem próximos também, uma pessoa já teve um transtorno em relação à sua saúde mental. E transtorno em relação à sua saúde mental tem um nome assim, parece que a gente está falando de demência. Nós não estamos falando de demência. Uma pessoa que toma antidepressivos está longe de ser um doente como é que se falava na minha altura? De problemas psíquicos, sabe? Um doente mental, essa era a palavra. E eu lembro que essa palavra me assustava muito. Tá longe disso, até porque não é nesse campo que a gente está falando. Então, a depressão, a ansiedade são medicamentos que entraram agora com muita força desde a década de 80, desde um medicamento que se chamava Wilton. Esse medicamento era um medicamento que falavam-se muito. Eram medicamentos que começaram a existir nessa altura para ajudar pessoas que sofriam de ansiedade a controlarem os seus sintomas. Mas naquela altura não se falava ainda de ansiedade, tá bem? Então, por que a gente toma medicamentos? Nós tomamos alguns medicamentos porque nós estamos com algumas dores. E olha que engraçado. São dores físicas. Ou seja, se você pensar em você nesse momento, mulherão, quando você foi para o médico para ser receitada, você estava com algumas questões dentro de você, né? E essas questões estavam fazendo com que você tivesse efeitos colaterais, vamos dizer assim, efeitos no seu corpo físico. Você começou a sentir falta de sono à noite, você já não dorme direito. Isso é uma coisa física, eu não durmo direito. E se eu não durmo direito, no outro dia eu acordo estressada. E se eu acordo estressada, eu começo a gritar com toda a gente. E se eu grito com toda a gente, eu vou pro trabalho irritada. E se eu vou pro trabalho irritada, eu não dou o meu melhor na firma. Eu fico com um estupim curto e logo eu posso prejudicar o meu próprio trabalho. Inclusive, uma pessoa que está em estado de alerta ou estresse, ela começa a fazer as coisas sem tanta atenção. Porque a atenção, quando você está num processo de ansiedade, você tem hiperfoco, só que é hiperfoco numa coisa só. Você só está olhando, por exemplo, é como se você estivesse numa praia cheia de pessoas, mas do seu lado tivesse um tubarão. Já pensou se você está numa praia cheia de pessoas, mas do seu lado tem um tubarão? Você vai conseguir perceber se as crianças estão correndo ou se não estão perto de você? Você só vai ver o tubarão. O seu cérebro foi projetado para isso, para te proteger, então você só vai ver o tubarão. A partir do momento que você começa a só ver o tubarão, tudo que está acontecendo à volta passa a ser secundário. Por isso que as pessoas, quando estão em estresse, é mais fácil delas terem acidentes dentro do trabalho, acidentes de trabalho. É mais fácil elas terem acidentes de viação, ou seja, sofrerem um embate de carro. É mais fácil, por quê? Porque elas estão com um foco único. E normalmente os pensamentos delas se tornam acelerados com um único foco, com um único motor. Então isso é uma coisa que, se a gente tem em conta, a gente já começa a perceber um pouquinho mais do quanto uma coisa desencadeia várias outras.